Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, que Deus nos dirija e nos dê entendimento da sua palavra, para que tenhamos crescimento espiritual e façamos tudo com amor e sinceridade, aquilo que Ele nos ordena, que tenhamos compreensão da sua palavra e tenhamos comunhão uns com os outros, sejamos fiéis, sinceros, servos e servas do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós neste dia. Vamos hoje examinar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 1 a 3, que a palavra de Deus diz assim: E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Veja aqui. O Senhor Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. O trabalho dele era anunciar o Evangelho. Ele anunciava o Evangelho e só ele anunciava o Evangelho. Ele que trouxe o Evangelho, ele que trouxe a Boa Nova, ele que é o Cordeiro de Deus. Ninguém poderia fazer isso a não ser ele. O João Batista veio preparar os caminhos do Senhor. Preparou. O Senhor veio, foi batizado, recebeu o Espírito Santo e saiu anunciando o Evangelho. E foi escolhendo as pessoas para estarem com ele. E ele escolhia e a pessoa se dedicava àquilo, a segui-lo e a aprender o que eles estavam vendo o Senhor Jesus falar e fazer. E ia de cidade em cidade, anunciando o Evangelho de aldeia em aldeia, anunciando o reino de Deus. E o que é esse anúncio do reino de Deus? É a boa nova. Vocês podem ser salvos, não mais pela lei, mas pela graça de Deus. Aquele que tem alguma coisa aí sobrando, reparta com aquele que não tem. Não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. E foi anunciando essa salvação, isso que a lei já antes já havia manifestado de uma forma mais superficial. Mas aqui nós vamos aprendendo que ele se colocou como a garantia dessa nova lei, desse novo caminho que ele estava abrindo. Ele se colocou como garantia. Ele estava anunciando e estava dizendo, né, como aquela mulher, vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores não vão adorar mais naquele monte em Jerusalém, mas em qualquer lugar que estiverem, ali estará Deus com eles. E ele fala, né? E a mulher fica assim, espantada com essa nova doutrina. E ele tinha pedido água para ela. E ela falou, mas se você me pedir água, eu te dou água da vida. E ela falou, como você não tem de onde tirar água? Como é que você vai me dar? Não, mas eu tenho a água da vida. Porque o que vem é que vai trazer essa água da vida. Mas quem é? Sou eu que estou falando com você. E ela então foi chamar os outros para virem ouvir o que ele tinha a dizer, e por ouvi-lo, todo mundo reconheceu que ele realmente era um homem especial, um homem diferente, um homem que estava ensinando coisas que ninguém havia ensinado ainda. E estavam então as pessoas se convertendo, se transformando, sendo discípulos de Jesus. E a pessoa que aceita Jesus, ela sempre está pronta para o bem. E aqui nós vemos algumas mulheres que tinham lá uma certa posição social na época, né? E elas serviam a Jesus com seus bens. Então é como que elas serviam? O que elas podiam fazer? Vão ficar dando dízimo. Não era, o Senhor não pedia dízimo para ninguém. As pessoas que queriam fazer alguma oferta, faziam. Não que o dízimo não existisse mais, existia, porque ele estava vivendo nos tempos da lei. Jesus vivia no tempo da lei. A lei
determinava que fosse levado o dízimo à casa do Senhor. Só que ele não era reconhecido como sacerdote. Ninguém podia ficar dando dízimo para ele, que ia mexer lá com os fariseus, saduceus, com os sacerdotes. Isso aí era para a tribo de Levi. Leva os dízimos lá. Leve os dízimos lá. Então a pessoa fazia oferta para ele. Ofertava de coração, com amor, querendo ajudar aquele homem que estava trazendo uma coisa nova para o mundo, novíssima. Não só para aquele povo, mas para o mundo todo. E essas mulheres aqui serviam a Jesus. E aqui nós vemos mulheres representando assim igrejas. E homens aqui também, pessoas que são hoje aqueles que estão levando o Evangelho. Porque o Senhor Jesus, ele nos comissionou. Ele nos comissionou. Agora vocês vão para o mundo. Ele não disse que vocês vão para Jerusalém ou para os judeus. Quando Jesus foi partir, foi subir para a glória, ele deixou uma ordem muito clara, né? Ide por todo o mundo. Ele não falou assim, vocês vão lá para os judeus, anuncia o evangelho para os judeus lá. Ele diz, ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda a nação, a todo mundo. Ele não diz anunciai a lei, anunciai o evangelho. O evangelho é aquilo que o Rei dos Reis anunciou. A lei era a sombra do que viria a ser o Evangelho. Então o Evangelho, a lei ela tem que ser vista de uma forma que não era dessa forma que não tinha quem saísse levando a palavra de Deus, uma palavra de salvação, uma palavra de bênção, que não fosse o sacerdote, que não fosse os levitas. Então esse aqui, ele era da tribo de Judá, ele não era levita. E mudou tudo. E nós entendemos hoje, graças a Deus, que tudo foi preparação de Deus, para que você, eu e o mundo todo tivesse a oportunidade de conhecer o caminho da salvação. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pela lei, não é por profetas, não é por igreja, não é por ministérios, não é por doutrinas absurdas que a gente vê por aí. É Jesus Cristo. Por isso que lá o apóstolo Paulo fala que esses foram mais nobres que aqueles, porque examinavam todos os dias para ver se era assim mesmo que tinha que ser feito. Então eu falo para você, não minta. A lei falava não minta, e Jesus fala também, não minta. Jesus fala assim, entregue sua vida, até sua vida pelo teu inimigo. Não, a lei não falava isso não. Nós temos que ser como Jesus. Nós temos que ser como Jesus. Não, eu posso entregar tudo, mas minha vida não. Minha vida, para quem que eu vou entregar minha vida? Por Jesus Cristo nós temos que entregar nossa vida. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. E eu vou fazer o quê? Vou fazer tudo o que Jesus me mandar. Ele que manda em mim, Ele que me comprou. Ele comprou você também? Então você é dele. Você não é de igreja, você não é de pastor, você não é de ninguém. Você é de Jesus Cristo. E assim nós vamos seguindo, vivendo este evangelho. E existem muitas divisões, muitas coisas que querem separar as pessoas, querem dividir as pessoas, não querem que haja comunhão, não querem que haja liberdade. Nós temos liberdade de viver a nossa vida. Eu não preciso ficar com alguém me vigiando, vendo se eu estou fazendo conforme a igreja que eu estou mandando, ordenando. Eu não precisa disso. Jesus é a testemunha fiel. Ele vê o que eu estou fazendo, que Ele que vai nos julgar, não é? Ele que vai falar se eu fiz ou se eu não fiz. Não precisa chamar o fulano, o ciclano, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Não, ele sabe tudo. Então não precisa você ficar com medo de fazer alguma coisa. Nossa, contrariou lá o ministério, e agora o que vai acontecer? Você não tem que pensar assim, se você contrariou Jesus, então se cuida que a coisa vai ficar feia para você. Não, eu não contrariei Jesus, eu estou fazendo segundo minha fé. Então acabou, continue em frente. Agora, você não pode ter fé, a sua fé não pode ser de uma forma diferente daquela que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, irmãos, nós temos que ter uma firmeza, uma convicção no que fazemos. Sim, sim, não, não.
o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, se eu falei que sim, é sim. Se eu falei que não, é não. Não precisa jurar, não precisa escrever documento, não precisa assinar documento, não precisa ter carteirinha disso, daquilo. Não. Eu sou de Jesus. Eu faço a vontade de Jesus. Então, irmãos, nós estamos aqui nesses últimos tempos vivendo de uma forma que o Senhor Jesus perguntou assim: achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Na terra ele não vai achar fé. Ele pode achar fé e vai achar fé nos seus filhos, nas suas filhas, nos seus servos, não em igrejas, não em denominações, não é? Que buscam somente coisas materiais, dinheiro, aparência, poder, e se não der o dízimo, não toma ceia, e se não acreditar naquela profeta, não pode ser batizado, e se não usar disso aqui também não pode ser batizado, tem que ter essa roupa, tem que fazer daquele jeito, tem que reverenciar os presbíteros, e os pastores, e os bispos e tudo mais, e profetas, e apóstolos até, apóstolos. Isso aí acabou tudo, isso aí não existe mais, isso aí é tudo coisa de homem, irmão. Nós somos irmãos. Quem Deus coloca como olho, aquele que vê, não é? É irmão. O que carrega, o que faz parte dos pés, é os pés da igreja, né? Ajuda a igreja a caminhar, é irmão. Não tem distinção. Nós separamos, nós fazemos alguma distinção. Olha, aquele irmão lá é um pregador. Aquele irmão lá é um pastor, ele sabe conduzir a ovelha, sabe ajudar, sabe aconselhar. Aquele outro é de oração. Ele fala com Deus de uma forma tão maravilhosa que a gente ouve e fica assim maravilhado de ouvir a oração do irmão. Aquele outro tem visão, aquela tem profecia e fala e usa. Mas nem todas as reuniões tem que ter profecia, tem que ter hino, tem que ter visão, tem que ter palavra. Vamos nos reunir. É o Espírito Santo que comanda? Vamos nos deixar levar pelo Espírito Santo. E sempre virá alguma coisa boa para cada um de nós, que o Senhor está com as mãos cheias para nos abençoar. Peça e Ele te dará. Busque e você vai receber. Mas seja fiel em tudo que Ele te mostrar. Não entre em contenda com ninguém sobre a palavra de Deus. Deixe cada um viver o seu caminho. Você fale o que Deus te mandar falar. E se não te mandar falar nada, você não fala nada. Mas não tenha medo de falar quando Ele te mandar falar. Porque muita gente já recebe de Deus uma direção para instruir o outro. Ah, mas eu fiquei um pouco receoso, eu achei que não é a hora ainda. Quem sabe se é a hora ou não, irmãos? É o nosso Criador, é o nosso Salvador. Ele está te dando para falar, fale com amor, com educação, com paciência, instruindo a pessoa com palavras de vida eterna e uma palavra temperada, que a pessoa goste de ouvir. É gostoso ouvir quem fala de Jesus e fala com amor, com paciência e fala de uma forma que a gente entende. Seja assim. Assim Deus vai te abençoar, vai te dirigir e você vai ser uma pessoa abençoadíssima, um servo, uma serva de Deus que dará muito testemunho e conduzirá muitos à salvação. Mãos à obra, irmãos. Vamos trabalhar na seara do Senhor. Deus te abençoe, te dirija e nos dirija a todos e dê vitória para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.